Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a genealogia de Jesus e ali a infância dele, né, por volta dos 12 anos, tá? A gente vai falar a genealogia de Jesus em Mateus 1, é a linhagem através do seu pai, né, adotivo José, que vai até Davi, né? Porque com essa genealogia o autor está querendo mostrar ali que Jesus é um descendente de Davi e, portanto, ele cumpre a promessa que Deus fez para Davi, né, que um de seus descendentes sempre ocuparia o trono, né, de Israel. E a descendência e assim o reinado de Jesus é eterno, né? Nós sabemos que ele vai reinar para sempre. Então, vamos lá, passar por aqui. Começa assim: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí, aqui a gente começa: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E aí a gente continua até a parte, né, que Jessé, até o capítulo 6, que fala: e Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou Salomão, da qual havia sido esposa de Urias. Salomão gerou Robão, e aí o reino também se divide e continua vários reis, e agora já são dois reinos, né, Judá e Israel. E aqui continua contando a genealogia de Judá, né? E aí até o capítulo 11 que está falando: e Josias gerou Jecônias e a seus irmãos, aproximadamente no tempo da deportação para a Babilônia. Então, o reino de Judá agora é deportado, né, para a Babilônia, onde eles vivem um exílio, né, que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai ver como é que foi isso, a divisão dos reinos. E lá no exílio acontecem muitas coisas, né? Acontece a parte dos profetas também, né? O profeta Daniel, que estava lá, que ele também viveu esse exílio, etc. E aí a gente continua aqui o capítulo 12. Após a deportação para a Babilônia, Jecônias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. E aí vai até o capítulo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Gerou a José, o pai adotivo de Jesus, né? Marido de Maria. Colocar o nome de uma mulher numa genealogia já não é uma coisa muito comum, né? Também. E aí ele coloca aqui Maria, para poder dizer que ele não foi, que Jesus não foi gerado como os outros, né? Todos aqui gerou. E Jesus não, Jesus nasceu, dela nasceu Jesus. Jesus não foi gerado, né? Também a palavra que muda, né? E outra coisa aqui que também é interessante, que no começo do capítulo, né, coloca o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Colocar Jesus Cristo como o principal ali, né, o começo, né, já é também comum, né? Os judeus consideravam ser essa pessoa mais importante, uma vez que todos os demais vieram dela. Então, ele colocou Jesus como sendo mais importante que seus antecedentes, né? Também é uma coisa que chama atenção aqui. E ele realmente era, né? E agora a gente vai ler Lucas 3:23. E essa genealogia aqui já é a genealogia
por parte de Maria, né? Que através de Maria mostra, né, que vai até Adão, já não vai só até Davi, né? Como aconteceu na genealogia de José, essa genealogia vai até Adão, né? Para poder estabelecer ali a relação, né, de Jesus com toda a humanidade. E nessa genealogia tem gente rica, tem gente pobre, tem rei, sabe? Passa por pessoas judeus, passa por gentil. Deus incluiu todos os povos, toda a criação ali dele, né? Na genealogia de Jesus, né? Todo mundo teve sua importância. Para Deus não tem isso, a pessoa entendeu? Deus usa quem ele quer e faz, né, o que ele quer. E aí a gente coloca aqui o começo aqui fala: Jesus, ele mesmo iniciou em seus quase 30 anos de idade, sendo como supunha filho de José, que era filho de Eli, que era filho de Matate, que era filho de Levi, que era filho de Melquiel, que era filho de Janai, que era filho de José. E aí continua, né? E aí a gente vamos ler aqui o finalzinho, que é interessante aqui também essa parte, né? Que era filho de Canai, que era filho de Asafé, ali no capítulo 36, tá? Que no versículo, né, 36. Que era filho de Sem, que era filho de Noé, que era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, que era filho de Enoque, que era filho de Jared, que era filho de Malael, que era filho de Canai, que era filho de Enós, que era filho de Sete, que era filho de Adão, que era filho de Deus, né? Olha só, Adão que era filho de Deus. E aí a gente vê aqui, né, os significados dos nomes, que essa parte aqui eu achei muito interessante, né? Noé significa descanso, Lameque, sem esperança. Matusalém, sua morte trará. Os judeus dizem, né, que no dia da morte de Matusalém veio o dilúvio, lá o dilúvio de Noé. Então, Matusalém, na sua morte trará, que era filho de Enoque. Enoque foi aquele que viveu com Deus e ele foi arrebatado também, ele não viu a morte. E interessante ele colocar o nome do filho dele, só mostrará, né? Então, como ele andava ali com Deus, ele de repente já sabia que no dia da morte do filho dele, viria o dilúvio, né? E Enoque significa ensina. E Jared, descerá. E Malael, Deus Santo. Canaim, pena. Enós, mortal. Sete, apontando. E Adão, homem. Então, o significado dos nomes é uma profecia de Deus a respeito de Jesus. Olha a frase. O homem está determinado à penalidade mortal, mas o Santo de Deus, Jesus, né, descerá ensinando que sua morte trará aqueles sem esperança o descanso. Que lindo, né? Ai, achei lindo essa parte. E agora a gente vai ler sobre a infância de Jesus, mas antes de ler, eu queria falar duas curiosidades que eu acho legal contar também. Jesus nasceu e morreu no período da Páscoa, não em dezembro. Em dezembro, normalmente neva em Israel, né?
Então, Jesus nasceu e morreu no período da Páscoa. E não em dezembro, como a gente comemora, né? E outra coisa, quem fez as contas do nascimento de Jesus errou as contas. Então, na verdade, Jesus nasceu em 5 antes de Cristo, durante o Império Romano, que durou de 63 a.C. até 476 depois de Cristo. Vamos lá? É bom essas curiosidades assim que a gente também entende melhor algumas coisas depois quando a gente está lendo, né? E agora a gente vai ler aqui Lucas 2, 41. Ora, contando sobre Jesus ali, né? Infância. Ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém à festa de Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, e José e sua mãe não souberam. Mas supondo que ele estivesse na companhia, andaram uma jornada de um dia e procuravam-no entre os seus parentes e conhecidos. E não tendo-o encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. Então, o que aconteceu aqui? Eles subiram para a festa lá em Jerusalém, né, como todos os anos eles faziam, e aí aquela multidão, aquela caravana de gente, e aí eles continuaram seguindo. Um dia, assim, procurando Jesus ali na caravana, né, naquele multidão de pessoas, eles procurando entre os parentes, e aí ninguém tinha visto, viram Jesus? Não vi Jesus. Eles se deram conta que Jesus tinha ficado, e aí eles voltaram. O desespero, né? Desesperados. E aí, e não tendo encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que após 3 dias eles acharam no templo, assentado no meio dos doutores e ouvindo e dirigindo-lhes perguntas. E todos que ouviam admiravam-se com seu entendimento e com suas respostas. Já era extremamente raro um menino ser recebido por um grupo de rabinos. Quanto mais surpreendê-los com o entendimento brilhante das escrituras. Tipo, já era raro e Jesus estava ali questionando, né? E eles admirados ali como Jesus já tinha um entendimento, né? E aí, quando eles o viram, ficaram perplexos e disse sua mãe: Filho, por que fazia assim conosco? Eis que seu pai e eu te procuramos angustiado. Imagina, né? Como eles estavam angustiados. 3 dias sem ver, né? Sem saber de Jesus. E aí eles encontraram Jesus lá, pensando, né? Imagina, Deus confiou a eles para tomar conta. Olha aqui, ó. Esse aqui é, é o Messias. E aí eles perdem o menino. Imagina eles orando. Ai, meu Deus, acha meu filho. Aquele que você me confiou. Ou então aparece um anjo, né? Olha, você perdeu. Claro que ele estaria guardado por Deus, né? Mas o anjo, a bronca que o anjo ia dar, né? Você perdeu o menino. Vocês não se ligaram que o menino sumiu? Jesus. Imagina o tamanho da angústia, né? Aí, e ele lhe disse, e então, né, Jesus respondeu a Maria ali, né? Por que me procuraste por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? Então, Jesus, né, ele estava cuidando ali dele. Ele falou assim, não sabe que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? O que é o negócio do meu pai é o plano de Deus, né? O plano de Deus, ele não veio aqui por outra coisa, a não ser para cumprir o plano de Deus, né? E aí ele coloca assim, né? Jesus também tinha que obedecê-lo, mas mesmo que essa obediência envolvesse da menor prioridade a preocupação de seus pais terrenos, né? A preocupação deveria ser cuidar mesmo das coisas de Deus, né?
E eles não entenderam a palavra que ele dissera. Eles ficaram sem entender, né? Cuidar das coisas do meu pai aqui no templo. Tipo, ainda ele não entendeu. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito a sua mãe, Mas a sua mãe guardava todos esses dizeres em seu coração. Ela guardava tudo isso, né? Inclusive esse evangelho, né? Que é o evangelho de Lucas, ele foi escrito com relatos de Maria, né? Depois da morte de Jesus, da crucificação, né? De Jesus. E Jesus crescia em sabedoria e estatura e no favor para com Deus e para com os homens. Então, esse é o único relato que tem da infância ali de Jesus. E agora a gente vai ver ali o encontro de Jesus, né, no Jordão com João Batista e o batismo de Jesus no próximo estudo. Tchau. Beijo.